Vamos dar continuidade então, falando alguns aspectos, né, sobre o chamado de Noé e alguns símbolos que estão por trás da história de Gênesis 6, do 13 ao 71. Primeiro ponto, há 6 coisas que nos chamam muita atenção nessa história, e a primeira coisa é o propósito da arca, né? Qual foi o propósito da arca? Qual foi o propósito do dilúvio? Por que Deus julgaria o homem dessa maneira? Porque Deus, o que fez o coração de Deus se arrepender de ter criado o homem? E por que Deus encontrou misericórdia, né? E afastou a sua ira e encontrou Noé, um homem justo e fiel. E o primeiro ponto, né, quando nós vemos o propósito da arca, é que a arca teve como propósito ser o meio pelo qual o homem teria salvação. Uma família teria salvação. Hoje, a nossa salvação, ela foi escrita antes da criação do mundo. Deus já havia escrito, concebido um plano para resgatar o homem. Em Apocalipse 13:8, fala que Deus, antes da fundação do mundo, já havia preparado a salvação para o homem. E a arca, ela representa o meio pelo qual o homem seria salvo. Jesus, ele é hoje o nosso meio pelo qual nós somos salvos. Somente por ele nós podemos ser salvos. E a outra pergunta seria, qual o propósito do dilúvio? O dilúvio, ele tem como propósito 5 aspectos de juízo de Deus. E nós vemos que o juízo de Deus em toda a palavra, ele aparece, em primeiro lugar, para a glória de Deus, para que Deus possa ser reconhecido. E ele também serve para instruir as nações. Isaías 26:9 fala que Deus, ele julga a terra e julga também as nações. Ele também serve para purificar, Gênesis 15:16. Ele também serve para libertar o homem do mal. Ele serve como um alinhamento daquilo que é o propósito de Deus para o homem e daquilo que Deus espera do homem, né? E aquilo que o homem pode oferecer para Deus diante daquilo que Deus pede. Então, todo o período de dispensação, nós vimos que Deus, ele esperava que o homem lhe servisse com um coração íntegro, com um coração inteiro, que o homem se voltasse para ele. Porque Deus ama o homem, Deus criou a humanidade, porém Deus não ama o pecado. Então ele serve sim para libertar o homem do mal. E o quinto e último ponto sobre o juízo de Deus é que todo juízo de Deus é profético. Levítico 7:26, versículo 27 fala sobre isso, que o juízo de Deus é profético. A palavra de Deus fala que haverá um juízo após a vinda do Filho do Homem, de Jesus voltar à terra e buscar a sua igreja. Haverá um juízo sobre esta terra. Haverá uma condenação para aqueles que não receberam o Senhor, não creram e não aceitaram a Jesus como Filho de Deus. Esse será o juízo, né? Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente sobre quais serão os juízos daqueles que ficarem para trás. Porém, aqueles que entrarem hoje pela arca, né? A arca, ela foi a provisão de Deus para o homem. Jesus hoje foi a provisão de Deus para nós. Ele enviou o seu único filho para nos salvar, para que fosse por meio dele que nós entrássemos e nos religássemos em Deus e obtivéssemos salvação. O segundo ponto sobre a história da Arca de Noé foi que a arca foi o refúgio para escapar do juízo de Deus. O juízo de Deus, ele caiu sobre toda a terra. E ele, enquanto Adão construiu a arca por 120 anos, foi em 40 dias que Deus estabeleceu o juízo sobre a terra.
E Noé e toda a sua família ficaram 40 dias e 40 noites presos na arca junto com aqueles animais, e quanto o juízo de Deus acontecia ali fora. Da mesma forma, ele permitiu, né, que Jesus ele tivesse que passar pelo juízo da morte, ele tivesse que passar pelo processo da cruz para nos salvar. Né? Esse mesmo juízo de Deus que cairia sobre nós, ele caiu sobre Jesus. Jesus levou o nosso juízo. O nosso pecado estava sobre ele, as nossas culpas estavam sobre ele, né? Ele foi condenado pelos nossos pecados. Então, enquanto no Velho Testamento o juízo de Deus caiu sobre toda a humanidade, salvando uma só família, Jesus, ele morreu, ele um só homem, morreu em meu e em seu lugar para salvar toda a humanidade. Tremendo isso, né? O terceiro aspecto fala sobre Noé e sua família foram convidados a entrar na arca. É interessante aqui porque Deus, ele fala para Noé, constrói uma arca, né? A Bíblia fala que ela tinha 30 côvados. É bem interessante essa medida. A arca é descrita na Bíblia medindo 300.000 côvados de comprimento por 50 de largura e 30.000 côvados de altura. Côvados era mais ou menos da palma da mão até o cotovelo. Era um tipo de medida usada naquela época. E o que mais ou menos aproximadamente essa arca tinha? 140 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Era uma arca muito grande, era um navio muito grande. E é interessante as medidas, né, que contém nessa arca. 144.000 é uma medida muito interessante, porque é a mesma medida que fala, né, que nos fins dos tempos os 144.000 remanescentes da terra. Algumas pessoas apontam que existem uma simbologia oculta, até mesmo algo que está revelando para os fins dos tempos a história da Arca de Noé. Ela revela algo sobre os fins dos tempos. E o próprio Jesus fala, né? E será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e a porta se fechou. E então o dilúvio veio e todos pereceram. Assim também será com a vinda do Filho do Homem. Jesus estava alertando seus discípulos para que eles mantessem uma conexão com o céu, para que eles mantessem a sua vida conectada com Deus, com os tesouros no céu e não com os tesouros na terra. Que os seus interesses e as suas intenções não estivessem em si mesmos, mas que estivessem em Deus. Noé, em contrapartida, né, no Velho Testamento nós vemos que Noé viveu a sua vida, seus filhos também casaram. Ele também teve a sua esposa, teve seus filhos, construiu a sua família, mas o seu propósito, o seu objetivo era construir a arca, era anunciar a arca da salvação, era estar preparado para o dia do dilúvio. E assim também nós cristãos precisamos estar preparados para o dia da volta do Senhor. Precisamos viver a nossa vida como peregrinos nessa terra. Tem muitas pessoas hoje que amam tanto essa terra, que elas não desejam mais o céu, que elas não desejam mais viver uma vida perto de Cristo. Muitas pessoas, infelizmente, eu ouço às vezes as pessoas dizerem: mas está cedo para Jesus voltar, está tão bom aqui na terra, estou fazendo isso, estou comprando aquilo, eu vou casar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas estamos às vezes despercebidos que isso tem nos prendido. E nós temos que ter, sim, uma identidade celestial. Nós precisamos saber que nós temos um passaporte para o céu, que nós somos peregrinos nessa terra e que nós estamos aqui de passagem,
que o nosso propósito final, assim como Noé era construir a arca para a salvação, o nosso propósito final é anunciar Jesus para a salvação de muitos, para que um dia também nós possamos ser salvos, né? O nosso propósito precisa ser o céu. É interessante falar que a arca ela foi um refúgio para escapar do juízo de Deus. E Noé foram convidados para entrar na arca. Bem interessante esse terceiro ponto, porque a palavra vinde a mim, ou venham, né? Deus fala assim, Noé, vem e entra tu e a tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Entra, pois, agora na arca e fecha. Né? Deus fala com Noé naquele momento, e é interessante porque Deus ele pediu para Noé fazer aquela arca. Porém, no momento que ele ia mandar a chuva, que todos os animais já tinham se acomodado, Deus ele convida, ele faz esse convite. Ele nunca invade a nossa vida, mas ele nos convida. E sabe quantas vezes a palavra vinde a mim é encontrada na Bíblia? Mais de 1900 vezes. O último convite que Deus está nos fazendo hoje é o de Apocalipse 22, 17 e Mateus 11, 28. Apocalipse 22, 17 diz assim: E o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser torne de graça da água da vida. Tome de graça da água da vida. Está falando da salvação, o Espírito e a noiva clamam pela volta do Senhor. E em Mateus 11, 28, vemos que está escrito assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Jesus está fazendo um convite, vinde a mim. Jesus está nos convidando a nos achegar a Ele, a encontrar nele o caminho, a encontrar nele a verdade, a vida. Ele é a fonte da vida, Ele é a salvação, hoje Ele é a nossa arca. Deus já havia inspecionado a arca e disse a Noé que entrasse. Então Deus ele sempre vai preparar a nossa vida para que nós possamos conhecer a Ele. Jesus falou, né, que todo aquele que nele crê, né, todo aquele que cresce em Jesus teria vida eterna, não perecesse. Deus enviou o seu Filho para que todos crescem. Jesus é o único caminho, é o único Salvador. E quem não crer nele será condenado. Essa é a mensagem da arca para nós dos nossos dias. Foi a arca que protegeu Noé da ira de Deus. A arca representa Jesus. Jesus, ele é o meio pelo qual Deus encontrou uma forma de nos salvar, de nos dar a garantia, nos fazer co-herdeiros com Cristo, para que nós não soframos a ira como aqueles que pecaram e não se arrependeram sofrerão ainda. João 14, 6, Jesus fala assim: eu sou a porta. Quem passar por mim, né? Eu sou a porta. Por que Jesus falou que ele era a porta? Lá em João 14, 6, vamos conferir esse versículo aqui. Havia somente uma porta na arca. Não havia duas portas. Havia somente uma porta, representando que Jesus ele é o único caminho. Todos os homens antes de Jesus ou depois de Jesus, grandes homens da história, pereceram, morreram. Porém Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele foi o meio pelo qual Deus nos trouxe salvação. É interessante que ninguém nasceu dentro da arca. Um outro ponto interessante aqui do nosso estudo. Todos nasceram fora da arca. E eles entraram na arca através do convite de Deus.
Assim também é como nos nossos dias. Nós às vezes não nascemos cristãos. Muitos de nós não nascemos cristãos. Nós precisamos passar pelo novo nascimento. Jesus fala para Nicodemos que é preciso ele nascer de novo, da água e do Espírito. Assim também é necessário que nós nasçamos de novo. Ninguém nasce cristão. Você pode ter crescido num lar cristão, mas é preciso que você tenha um encontro real com Deus. É preciso que você tenha um encontro real com o Espírito Santo. Que você seja batizado, que você seja cheio do poder de Deus, para que você possa ter uma experiência mais profunda com Deus. Para que você possa andar com Deus. Para que você possa ser íntimo com Deus. Né? Como nós falamos no começo. Para que você possa ouvir as instruções de Deus como Noé. Talvez hoje você já conheça Jesus, mas você precisa alcançar outros da sua família. Noé conseguiu convencer os seus filhos, porque a vida de Noé era uma vida íntegra, uma vida fiel, uma vida justa. Então eles viram em Noé o resultado da sua vida com Deus foi a arca. É interessante isso. Qual tem sido o nosso resultado da nossa vida com Deus? Será que nós precisamos das instruções do Senhor para que nós possamos construir um ambiente de salvação para a nossa família hoje? Talvez alguém da sua família não é salvo ainda. E eu te convido, vem conhecer mais do Senhor para que toda a sua casa seja salva. Essa é uma promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa será salva. Outro ponto interessante aqui é que Cristo quer que você venha a Ele para receber a vida eterna. João 5,40. Jesus, Ele te convida, mas Ele deseja que você venha até Ele. Que você deseje a presença de Jesus na sua vida. Que você deseje realmente mais intimidade com Deus. Não basta conhecer. Muitos daquela época ouviam a salvação. Talvez até mesmo era bonito de ouvir as histórias de Noé, dizendo que Deus havia falado com ele e vendo ele construir a arca, mas poucos ajudaram Noé a construir a arca. Somente a sua família o ajudou a construir a arca. Né? Nós precisamos nos achegar a Deus, nós precisamos nos envolver na obra da construção da salvação, precisamos fazer parte da salvação. E fazer parte da salvação também é anunciá-la. Noé anunciou a salvação, embora muitos zombaram dele, muitos desacreditaram. Noé, ele não desacreditou, ele foi fiel a Deus até o fim. Ele permaneceu firme naquilo que o Senhor o instruiu. Nas medidas que Deus havia dado sobre a arca, nas instruções acerca dos animais que era para colocar na arca, tudo Deus preparou. Mas Noé, ele teve uma ação. Ele é considerado na Bíblia um dos homens mais proativos. Um dos homens mais proativos que mais representam proatividade na palavra de Deus. Que não encontraram dificuldade em fazer aquilo que Deus lhe pediu. Noé, ele exerceu uma vida. Ele exerceu a sua vida, ele entregou a sua vida para salvar a sua família. Ele se doou, ele se esforçou. E ele foi fiel àquilo que Deus o instruiu. Hoje, nós temos Jesus, Ele é a nossa salvação. Ele é o caminho que nós precisamos passar. Todo aquele que recebe Jesus e guarda a palavra de Deus, esse é salvo. Não importa as tormentas, não importa o dilúvio, né? Não importa as grandes ondas. Quando nós estamos em Jesus, nós vamos passar sim por essa turbulência. Eu imagino que quando eles estavam dentro da arca, houve muita turbulência, né? Muitas ondas, muito barulho, né? Tribulações, tormentas. Porém, eles passaram pelas águas e eles estavam salvos em Deus. E aqueles que estão em Deus, nada pode os abalar. Né? É interessante que nós vemos
que Deus, Ele encontra em Noé e em seus filhos, em sua família, corações dispostos a obedecer, corações que abraçaram a causa da salvação e não voltaram atrás. É interessante falar também sobre essa passagem, porque ela vai falar que Noé, ele foi o homem mais proativo da Bíblia. Ele foi o homem que mais se dedicou, que mais esteve inteiramente anunciando a salvação. E hoje, né? Como nós estamos hoje? Qual é o nosso chamado? O que Deus espera de nós? Qual tem sido o nosso propósito de vida? Pregar a palavra do Senhor, anunciar. Talvez nós desejamos anunciar, mas nós não temos as ferramentas. Deus, Ele pode te capacitar, Ele pode te instruir, Ele pode te mostrar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te mostrar. Para a gente concluir, eu vou ler um versículo para a gente concluir nossa aula de hoje.